A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor para todos os adolescentes, nossos alunos da classe Adolescentes Vencedores. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Aula essa que, da nova lição, fala sobre História da Igreja para Adolescentes. A nossa nova lição é História da Igreja para Adolescentes, tá certo? E hoje nós estamos com a primeira aula da nossa revista, que tem por título Por que estudar História? Certo? Por que estudar História? Aí vocês vão entender, no decorrer dessa aula. Essa lição ela é muito proveitosa, riquíssima, e daí a gente vai desenvolvendo, certo? O texto bíblico se encontra em Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 4. Mas antes disso, quero fazer com vocês uma oração para que o Senhor nos ajude, para que o Espírito Santo tome a direção dessa aula, pois Ele é o nosso professor por excelência, E Ele é que nos dá a divina revelação da Sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu de vida, de saúde e paz. Te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos, Senhor, aprendendo da Tua Santa Palavra. Que o Senhor seja conosco, que o Teu Santo Espírito abra a nossa mente, que o Teu Santo Espírito ajude cada adolescente, cada aluno, que possamos compreender, Senhor, entender a Tua Palavra e entender a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoa também cada professor da Escola Bíblica Dominical, os coordenadores, o superintendente, e seja com cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, Graças a Deus, louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Graças a Deus já estamos, quase normalizando, E isso é uma alegria para nós, que vencemos, Graças a Deus vencemos, estamos aqui de posse de vitória. A obra do Senhor não parou, e nem vai parar. E mais alegria será quando nós nos reencontrarmos e estivermos na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor juntos, tá certo? Vamos lá. O texto bíblico, como eu falei, está em Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 4. E o texto em destaque diz assim: Portanto, excelência, eu estudei com todo o cuidado, como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor. Amém? Então, como eu falei, no decorrer da lição vocês vão entender, no Evangelho de Lucas, porque está escrito este versículo, que já dá para entender que ele quis dizer que ele achou por bem registrar, tudo que viu e o que ouviu, ele registrar, e colocar num livro para que ficasse registrado na história, E assim a história da igreja não ficou ao vento, E todos foram participantes, Todos que escreveram foram participantes e foram narrando, e descrevendo as histórias que viam, que ouviam, de todos os acontecimentos. Então vamos lá. Para iniciar, um textozinho aqui de início fala assim: o que é história? A história é uma ciência que tem por objetivo estudar a vida do homem através do tempo, Então a história, ela estuda a vida, os fatos, os acontecimentos, do homem através do tempo, Ela estuda tudo isso. Então diz assim: tudo que o povo faz, pensa ou sente pode ser investigado pela história. Seu conhecimento nos ajuda a entender tudo o que foi feito até chegarmos aqui, não é isso? Então, como eu falei, tudo que nós sabemos, o passado, o que aconteceu, é porque alguém registrou, seja em fotos, seja em áudio, seja escrito, Os mais antigos fatos foram escritos, E daí foi sendo juntado e vai modernizando com o passar do tempo, De manuscrito vai passando para livros e assim vai modernizando a escrita. Porém,
o fato histórico está ali registrado, né? Ficava ali sendo registrado. Então vamos lá. Não são somente as pessoas famosas que fazem a história. Ela é feita por todos nós, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres e outros. É feita na guerra, também na paz. É feita principalmente por pessoas comuns, como você e eu, desde os tempos mais antigos. A história está presente no nosso dia a dia. Nós a fazemos sem saber. Não pense nela como uma matéria acabada, pois a história está em constante desenvolvimento. Cada dia que passa, um tijolo é acrescentado nesta imensa construção, que é a história da humanidade. Quando conhecemos melhor o passado, podemos entender o presente e planejar melhor as ações que serão tomadas no futuro. Por exemplo, por que os brasileiros, japoneses e noruegueses têm comportamentos diferentes em determinadas situações? Essa resposta só é encontrada quando a história destes povos é estudada, não é isso? Então, para que você compreenda isso, né, ou muitos outros fatos curiosos, você precisa o quê? Procurar, investigar. E quando você investiga que encontra, é porque alguém registrou aquele fato e deixou ali, né, para que nós pudéssemos ter o conhecimento. E se não tivesse sido registrado, jamais a gente iria saber, né? Tem muitos fatos curiosos que jamais nós iríamos conseguir saber se não tivesse sido registrado, né? Ou se não foi do nosso tempo, né? Hoje em dia, tudo que é da nossa época, né, do momento, nós conseguimos saber em tempo real, né? Porque a internet, os meios de comunicação, a gente sabe uma notícia assim, praticamente em tempo real. É mais rápido do que ligeiro, não é isso? Mas fatos passados, bem passados, né, muito antes da nossa geração, nós só conseguimos saber porque ficaram registrados na história. Alguém teve a preocupação de deixar o fato registrado, não é isso? Então, aqui, a pergunta dessa lição, da lição de hoje, é por que estudar a história, né? Então, a gente sabe que é por isso, para que não se perca no tempo. Já pensou se a gente não soubesse nada que aconteceu antes, né? Já pensou se não tivéssemos a palavra de Deus, se os homens de Deus não tivessem escrito a Bíblia, escrito a palavra de Deus, como a nossa fé iria ser acrescentada, como nós iríamos conhecer o poder do nosso Deus, né? Tudo que Ele operou, as maravilhas que Ele fez, iria ficar meio difícil, meio complicado. Então, para você ver a importância, né, da história, né, da história em si, a importância de estudar a história do povo de Deus, né, da Bíblia Sagrada, da humanidade, do mundo em si, né, como Deus criou o universo. Então, ficaria muito difícil se alguém não tivesse tido a preocupação de registrar, né, de ter tido doar o seu tempo para escrever, né, para registrar ali todos os fatos, todos os acontecimentos, não é isso? Então, a história, de um modo geral, todas elas são importantíssimas, né? Tudo que nós sabemos em relação ao universo, em relação ao mundo, tudo que você absorveu na escola, tudo que você aprendeu, todos esses fatos foram importantíssimos, não é isso? E o fato, todos os fatos ocorridos sobre o povo de Deus, né? Sobre todas as ordenanças do Senhor para o seu povo, que está registrado na sua palavra, na Bíblia Sagrada, e isso sim é que é riqueza, né? E que é maravilhosíssimo, né? Se a gente não tivesse, iria ser muito, muito, muito diferente, muito triste, né? Então vamos lá. A história mostra, por exemplo, como dois países entraram em guerra, o que os levou a tomarem essa decisão. Se tivermos este conhecimento, no futuro poderemos evitar erros cometidos no passado. Muitas pessoas não gostam de história e pensam, por que vou estudar sobre uma época em que eu nem era nascido? Sobre a vida de quem nunca ouvi falar. Essas pessoas só pensam assim porque só enxergam somente como espectadores e não participantes da história. Saiba que tudo o que aconteceu há 300 anos contribui muito para a maneira de pensarmos hoje. O que você pensa
e faz influenciará as futuras gerações, tá certo? Uma coisa algo muito interessante, quando eu estava estudando essa lição, eu pensando, tudo isso que a gente tem passado, esse período, né, esses meses que o mundo parou, né? A gente pode dizer assim que o mundo parou. E todos esses acontecimentos, coisas que eu nunca vi, né? Depois vi uma reportagem que está registrada lá, que também já houve um vírus, né? Em que as pessoas precisaram usar máscara e tal. E eu vi, assim, bem, alguém postou, se eu não me engano, alguém postou de um grupo, e eu achei bem interessante que já houve, não o mesmo, né? Mas já houve um vírus assim, mais ou menos, que as pessoas usaram máscara. Mas imagine tudo isso que está ocorrendo, tudo isso que, né, que abalou o mundo, né? E que ainda, né, estamos passando, pessoas ainda estão, infelizmente, morrendo, né? E estão ainda pegando esse vírus. E tudo isso, gerações que ainda não chegaram, né? Crianças, bebês que ainda vão nascer, um dia lá na frente, se Jesus não voltar, né? E voltando, glória a Deus, né? Melhor ainda, melhor será. Mas isso vai ficar registrado na história. Eu disse, meu Deus, isso aí vai ficar registrado na história, porque foi um fato, um acontecimento tremendo, né? Foi algo que abalou o mundo, né? A humanidade toda, o mundo parou, né? Todos os projetos e planos das pessoas foram todos invertidos, assim, as pessoas mudaram seus planos, porque as pessoas pararam, né? Todo mundo se isolaram em casa e foi terrível mesmo. Agora que está começando, né, a vida assim, começando assim a querer voltar ao normal, mas que foi terrível mesmo. Então tudo isso, todos esses fatos vão ficar registrados, né? E gerações lá na frente vão ouvir falar disso e vão saber, vai ficar registrado na internet, vai ficar registrado em livros, né? E muitos vão ficar sabendo disso. Então, quer dizer, foi um fato não bom, claro, né? Foi um fato terrível, foi uma experiência não boa, porque realmente foi triste, tem sido, né? Muito, muito triste, muito chato, de todas as formas, mas que foi um acontecimento e vai ficar registrado na história, não é isso? Mas, glória a Deus, que tenho certeza que coisas melhores virão, né? E alegrias maiores teremos, e tudo isso irá também ficar registrado, tá certo? E uma delas será a vinda do nosso Senhor Jesus, que é Ele que nós estamos aguardando, estamos esperando. E esse fato também vai ficar registrado na história, né? E o mundo também vai parar. Aí sim é que o mundo vai parar, né? E vai ficar registrado, e as notícias vão, e os jornais, a internet vai dar essa notícia, né, que Jesus voltou e a igreja foi arrebatada. E esse sim será o acontecimento histórico, tenho certeza que o melhor e o maior, né? Esse sim vai ser o acontecimento mais feliz, e é isso que nós estamos aguardando, né? E nós estamos aqui, o Senhor nos deu vitória, o Senhor está nos dando vitória, né? Somos um povo valente, forte e vitorioso, mas o acontecimento melhor está por vir ainda, tenha certeza disso. Vamos lá, vamos dar uma carreirinha aqui. Eu falo muito. Vamos lá. A história da igreja é a minha história, né? Vamos para o segundo tópico. Não, desculpa. O segundo tópico é como podemos estudar a história. Como é que nós podemos estudar? Eu já falei algumas coisas que vocês já entenderam, né? Podemos estudar a história pela simples curiosidade de conhecermos como as pessoas de outras épocas viviam, conhecer seus costumes e nos divertirmos com as diferenças existentes entre nós. Podemos ser pode ser muito prazeroso estudar história. Por exemplo, você sabe por que a rua em que você mora tem esse nome? É o nome de uma pessoa? Quem foi ela e o que fez para merecer esta homenagem? Seu nome remete a uma data importante
O que aconteceu naquele dia? Então tem esses fatos também que a gente muitas vezes se depara, né? O nome de uma rua tem um nome de alguém, o nome de um colégio, né? Leva o nome de alguém, uma instituição leva o nome de alguém. Aquela pessoa já às vezes já tem falecido, mas aquela pessoa foi alguém importante para aquela comunidade, né? Para aquele local, para aquela cidade, para aquele estado, e acharam por bem homenagear aquela pessoa e colocar o nome dela, né? Naquela escola, naquela instituição, né? Para ficar registrado, né? Aquela pessoa fez história, aquela pessoa foi participante, né? Foi alguém atuante, alguém que se doou, né? Pela população, e ali teve a homenagem merecida, né? É o que muitas vezes acontece. Vamos lá. Mas é possível aprender história de outro jeito, que não seja passar horas sentados lendo um livro. É possível me divertir e aprender ao mesmo tempo? Claro que é. Como? Veja algumas dicas que facilitarão o seu aprendizado e principalmente sua diversão. Assista bons filmes com temas históricos. Construa a árvore genealógica de sua família, né? Interessante você procurar saber o nome da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó. Né? Estamos aqui com a irmã Vânia, a professora Vânia está aqui me dando prazer aqui, sempre fica aqui comigo, aqui no cantinho, não é, Vânia? E sempre é importante a gente lembrar, né, do nome dos avós, né? Dos bisavós, dos tataravós, dos netos. Aí olha só, visitar museus também é bem importante. Discuta sobre feriados históricos, né? Por que aquele feriado, né? O porquê daquele feriado, né? E aproveite oportunidades do dia, né? Procure observar e analisar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Lembre-se de que, principalmente, são os pequenos acontecimentos que constroem a história, tá certo? Aí vamos lá. A história da igreja é a minha história, certo? A história da igreja é a minha e a sua história. Vamos entender o porquê. Diante de tudo o que foi dito, qual a importância de estudar a história da igreja? Seu estudo é muito importante se quisermos nos conhecer melhor como cristãos. Tudo o que aconteceu com a igreja do passado tem enorme influência na igreja do presente e terá sobre a do futuro, não é verdade? Com certeza, né? Muitos acontecimentos do passado nós tiramos bons exemplos, né? E aplicamos no nosso presente, e também irá nos ajudar também no nosso futuro, né? Por que nossos cultos acontecem desta forma? Por que sua liturgia é bem assim? Por que para nós a Bíblia é o nosso único manual de fé e prática? Por que muitos cristãos creem de maneira diferente sobre o mesmo tema bíblico? Essas e outras perguntas somente são respondidas quando estudamos a história da igreja, ou como é chamada pelos estudiosos, história eclesiástica, né? Quando se estuda a história da igreja, né, aí nós chamamos de história eclesiástica, tá certo? Podemos considerar a história eclesiástica como sendo a nossa história de vida, pois é a história de fé que nos move diariamente. É a história de homens e mulheres que muitas vezes pagaram com a sua vida o preço de combater a favor da fé que uma vez por todas Deus deu a seu povo. Para a mensagem do Evangelho chegar até nós, muitos servos de Deus foram perseguidos e mortos. Muitos homens foram levantados por Deus para que, com sua voz e escritos, defendessem a genuína fé cristã dos ataques daqueles que queriam contaminá-la, tá certo? Aí eu vou parar aqui um pouquinho e vou falar algo. Não só registraram, né? Como a gente vê, a gente tem a palavra de Deus aqui, tem os evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas, João, mas
eles não só registraram, mas eles também passaram, sentiram na pele, né, muitos sofrimentos, né? Muitos deles foram decapitados, muitos deles sofreram açoites, né? Morreram por Cristo, né? Mas ali, antes de tudo isso, eles tiveram a preocupação de deixar tudo registrado, um após outro, né? Um ia e outro ia ficando e ia ali, escrevendo e registrando tudo. Mas eles só não escreveram, não registraram acontecimentos, eles passaram tudo aquilo na pele, né? Então eles doaram a sua vida, né? Eles sofreram por Cristo, né? E sofreram ali na pele mesmo, né? Por amor a Cristo, né? Para manter a sua fé firme, a sua fé viva. Conhecer a sua igreja também é conhecer a história da Igreja de Cristo. Cada igreja local é participante da história eclesiástica, tá certo? Então a nossa igreja também tem a sua história, né? Cada igreja tem a sua história. Então a Assembleia de Deus, como vocês veem, sempre tem as comemorações. Esse ano não foi possível, né? Comemorações presentes, mas todo ano tem a comemoração da igreja, né? Da Assembleia de Deus, né? Tem cultos lindos, belíssimos, né? A gente relembrando os homens de Deus que vieram trazer o Evangelho de Cristo para o Brasil, que vieram trazer o Evangelho de Cristo para Alagoas, né? E tudo isso, né, graças a Deus, foi possível porque homens e mulheres de Deus que sofreram pelo Evangelho, né? E ali muitos deixaram registrado todo o acontecimento, tudo que aconteceu, e nós hoje somos privilegiados, né, por fazer parte dessa história, né? Então nós estamos aqui atualmente, mas nós fazemos parte dessa história, né? Nós damos continuidade a essa história. Quando formos embora, aí os demais, né, as próximas gerações vão dando continuidade, né? Mas o maravilhoso, glória a Deus, é que nós fazemos parte dessa linda história, da história do povo de Deus, tá certo? Aí diz assim: quando estudamos a história, viajamos no tempo, visitamos épocas e costumes completamente diferentes de nossa realidade. Não precisamos de nenhuma máquina do tempo para viajar nessa história fantástica, realidade que é a história da humanidade. Basta somente conhecer o passado e compará-lo com o presente, e assim ter ferramentas para projetar o futuro. Quando agimos assim, nos tornamos entendedores da realidade que nos cerca e podemos contribuir com a história, podemos contribuir com uma história melhor para as futuras gerações, evitando os erros das gerações passadas. Então, você já contribuiu para a história da humanidade hoje? Acredito que sim, né, irmã? Estamos contribuindo para a história da humanidade, porque estamos aqui ensinando, né, compartilhando aqui para os nossos alunos, e isso também é fazer parte da história. Estamos aqui relatando, né, e deixando mais um pedacinho da história para vocês, né? E isso é que é o importante. E o que a gente consegue entender é o seguinte: você não vai conhecer a história se você não estudá-la. Então, para você estudar, você precisa o quê? Você precisa ler. Então, para você conhecer a palavra de Deus, conhecer os acontecimentos, desde Gênesis, a criação do Senhor, o período do povo de Deus, quando caminhava pelo Egito, e assim por diante, os grandes homens de Deus da Bíblia. Então, você vai conhecer como? Você lendo a palavra de Deus. Então, é maravilhoso. Eu sempre dou dicas aos meus alunos. Estudem a palavra, comecem a ler livro por livro, né? Do início, vai lendo um livro após outro, que é interessante também. Ou então, se você pegar naqueles livros menores, o livro de Neemias, a história de Esté, que é linda, né? Uma história pequena, mas você lê a história toda, ali você fica deslumbrado, né, com a história de Esté, a história de Ruth, não é isso? Os Salmos, que são cânticos, é um livro bem maior, é um livro já diferenciado. Mas os evangelhos do Senhor Jesus também é lindo, os evangelhos, cada apóstolo foi escrevendo os evangelhos e está ali registrado, cada um falando da sua forma, né?
Tem textos iguais e vários deles contam aquela passagem, né? Cada um falando da sua forma. E isso é maravilhoso, né? E termina com Apocalipse, que é o estudo dos acontecimentos, do que irá acontecer, tudo que foi profetizado, não é isso? Então é maravilhoso você mergulhar, né, na história da Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, porque você vai conhecer fatos que aconteceram, né? Você vai se deparar com coisas que a gente atualmente passa, e ali tem um refrigério na sua alma, ali tem acontecimentos do povo de Deus que nos dá muita base para a gente continuar firme, né, nos caminhos do Senhor, e você conhecer de tudo que ainda está por vir, né, das promessas de Deus que ainda está por vir. A Elisama já está levantando ali a plaquinha, né? Mas tudo bem. Estamos aqui com a nossa cameraman Elisama, e graças a Deus por isso. Eu só quero aqui deixar o versículo, o texto bíblico que está em Salmos. Eu vou ler aqui, que está na revista de vocês, é Salmo 78. Vamos dar uma lidazinha. Salmos de número 78, do 1 ao 4. Aí fala assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. E o 4 diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Glória a Deus. Amém? Então o Senhor aqui diz na sua palavra, né? Escutai, povo meu, dai ouvido às minhas palavras, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então, na Bíblia Sagrada existem muitas parábolas, né? Várias parábolas, existem muitos enigmas, e o Senhor ali dando a revelação ao seu povo, como deu ao seu povo, né? No passado, e nos dá hoje, né? Nos dá a revelação através do seu Santo Espírito, e nos revela a sua palavra, tá certo? E aqui ele diz: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura. Então, glória a Deus. A palavra do Senhor, tudo que foi registrado é para mostrar, né, a todas as gerações. A essa que vivemos, as gerações que virão, né, as gerações que já passaram, e ali o povo de Deus vai se aperfeiçoando, né? Assim o povo de Deus vai renovando a sua fé, dia após dia, né? A palavra de Deus, ela é um fortificante, né? Ela é o nosso fortificante, é o que nos fortifica e nos mantém de pé, né? E vai renovando e reavivando a nossa fé a cada dia, tá certo? Aqui é um alimento, eu digo assim, todas as vitaminas estão contidas aqui, né? É o alimento completo, é a palavra do Senhor. O homem tendo a palavra de Deus na sua vida como base, ele não precisa de mais nada. Outros livros, como eu falei, que faz parte da história, para o nosso conhecimento, sim, é bom, é importante, é bom ler bons livros, né? Existem livros históricos, existem livros de autoajuda, existem livros românticos, muita coisa boa. Porém, o completo está aqui, está contido aqui, né? Essa palavra aqui é assim, para nós é a nossa base, né, irmã Vânia? É a nossa base, é a nossa alicerce, é a palavra de Deus. O homem que tem você tendo a palavra de Deus por sua base, seu alicerce, né? Por a sua bússola ali de caminhada, de navegar, pronto, você já tem tudo, tá certo? Ela é completa, a palavra do Senhor, ela é completa, né? Ela diz o que você deve fazer, ela lhe acalenta no momento que você necessita, ela é refrigério para a sua alma, ela alegra a sua alma, né? Alegra até os seus ossos, ela lhe fortifica, ela lhe vivifica, né? A palavra do Senhor, ela restaura, né, aquele que está lá no monturo, aquele que está caído, aquele que ninguém dá nada mais. E a palavra do Senhor, o poder da palavra de Deus, né,
vai lá e consegue restaurar, né? Ressuscitar vidas que estão perdidas. E por isso que eu amo essa palavra, por isso que nós amamos essa palavra, né? A lição é sobre a história, mas a gente ama tanto, né, mamãe? A palavra de Deus, quando a gente começa a falar dela, né? Pra gente da história, o mais importante, né? É tudo que está contido na palavra de Deus. Vocês estão entendendo, né? Que a gente roda, mas o mais importante é vivermos na palavra do Senhor, né? Graças a Deus. Então, vocês entenderam, né? Por que estudar a história? Para conhecer, né, a história, tudo o passado, né? Para viver melhor no presente, né? E para de todos os acontecimentos, tudo que está, tanto do que está contido na Bíblia, como os acontecimentos da humanidade, a gente ter experiências, né? E não cometer, como a Alissa falou, e não cometer erros no futuro, né? Os homens vão aprendendo com o decorrer, com tudo, com os acontecimentos, com o que passou, com o que está passando, para não repetir, né, novamente outros erros. Então, graças a Deus por isso, né, louvamos a Deus por mais uma escola bíblica, por mais uma aula. A próxima aula será Jesus Cristo, o fundador da igreja, né? A aula de número 2 será Jesus Cristo, o fundador da igreja. Eu acho linda essa lição, a gente já estudou ela, e eu acho maravilhosa quando estuda a história da igreja, né? A gente navega mesmo, é maravilhoso, é muito bom. Então, graças a Deus por mais uma aula, né? Graças a Deus pela vida da irmã Elisama, aqui com toda paciência com a gente. Deus abençoe Elisama. E Deus abençoe cada um dos irmãos, Deus abençoe meus alunos, né? Quero em breve estar com vocês, pessoalmente, né? Para pelo menos a gente poder abraçar, mas a gente se vê, né? Aí vai ser bem melhor, né? Deus abençoe a cada professor, né? Os professores da escola bíblica, o nosso pastor, Josivaldo Gomes, nosso superintendente, irmão Ivanilton, presbítero Ivanilton, irmã Bela, né? Diácono Clesivaldo. Deus abençoe a cada professor, Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus.